Glória a Deus, Pai do Senhor, igreja. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Digno é aquele que vive e reina para todo sempre. Você acredita que eu tenho uma palavra para abençoar a sua vida essa noite? Amém? Amém? Glória a Deus. Pois abra a sua Bíblia, vamos ficar de pé. Glória a Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 42. A minha Bíblia vai se intitular A Comunhão dos Cristãos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Queridos, essa noite, pela misericórdia do Senhor, graças eu dou a Ele, por Ele falar através da minha boca para abençoar a sua vida, para lhe entregar aquilo que Ele me entregou. E essa noite eu quero falar de algo que, infelizmente, está um pouco escasso na igreja. Foi deixado de lado, muito por conta do egoísmo. Algo chamado comunhão. A gente vê que aqui em Atos dos Apóstolos, no começo da igreja primitiva, os irmãos, eles se completavam, se preocupavam um com o outro. Viviam em comunhão em suas casas, no partir do pão, na adoração no templo. Eles viviam de uma forma que é como se todos fossem da família, como se todos fossem, do mesmo sangue. E eles realmente eram mesmo da mesma família. Se a gente for analisar, todos nós aqui somos da mesma família, porque todos fomos comprados e lavados com o mesmo sangue, o sangue de Jesus. Nascemos de um mesmo pai, novamente, falando assim espiritualmente. Então a gente vê, queridos, que no começo da igreja, logo após Pedro ter pregado a palavra, logo após a descida do Espírito Santo, logo após ele ter exposto a palavra e 3.000 almas vieram a se converter, a Bíblia vai relatar aqui em Atos dos Apóstolos que todos eles viviam em um só espírito, em uma só comunhão. Todos adoravam a Deus, todos tinham o mesmo propósito. Ninguém no meio deles tinha necessidade. Vendiam as suas propriedades e repartiam os bens entre eles. A gente for ver hoje, principalmente nessas megas igrejas, tem irmão que talvez passe fome e eles já tiram o que o irmão já não tem. Aqui a gente vê que a igreja, ela adquiria, eles vendiam as suas propriedades. Hoje a igreja, ela adquire propriedade para si, infelizmente. Existe um ditado popular na boca dos ímpios, que todo pastor é ladrão. Infelizmente isso tem se espalhado. Infelizmente Satanás tem agido dessa forma dentro da igreja. Então a gente vê, querido, que todos os dias eles se reuniam
nas casas, nas igrejas, para aquele momento tão especial, o momento da comunhão. E o tema que eu quero abordar essa noite, querido, é sobre isso. Para nós termos comunhão, não precisa eu estar direto dentro da sua casa. Não precisa você estar dentro da minha casa direto. Mas viver em comunhão, querido, é eu lhe tratar bem. É eu lhe perguntar como você está. É eu lhe perguntar qual é a sua necessidade. E hoje o que a gente tem visto é que muitas das vezes o irmão passa dias e dias sem vir à igreja. Nós não temos nem a capacidade de perguntar o que foi que houve. Às vezes nós passamos pelo irmão e fingimos que nem o vimos, porque estamos preocupados com si mesmo. O egoísmo ele tem tomado conta da igreja do Senhor. Ou então o irmão passa dias e dias sem vir à igreja, nós não perguntamos o que aconteceu, nós não ligamos, nós não vamos na casa do irmão, e quando o irmão chega ainda temos a audácia de olhar para o irmão e dizer que estávamos com saudade. Mentira. Se nós realmente tivéssemos saudade do irmão, se a gente estivesse realmente sentindo falta do irmão na congregação, a gente ia procurar pelo irmão, saber o que teria acontecido com o irmão. Porque todos nós passamos por momentos de fraqueza. Isso é a coisa mais normal do mundo. Seja ela física, seja ela espiritualmente. A gente foi levantado, querido, para ajudar um ao outro. A gente foi levantado para ajudar um ao outro. Para estender a mão para aquele que caiu. Para levantar aquele que caiu. A gente foi chamado para isso. Isso é viver em comunhão. Viver em comunhão não é simplesmente eu fazer um churrasco e chamar toda a igreja. Isso também é comunhão. Mas a comunhão ela não se enquadra só nisso. Ela se enquadra no amor pelo meu irmão. Ela se enquadra no gostar do meu irmão. E muitas das vezes a gente passamos pelo irmão e não damos a paz do Senhor. Se vê, porque hoje um problema antigo, isso faz tempo, é que se nós, né, eu não estou dizendo aqui o caso da igreja, né, que a gente, infelizmente, tem pessoas que olham demais para a roupa. Se vê o irmão de short, não dá a paz do Senhor. Aí se vê o irmão de calça, ou se vê a irmã de saia, aí vai dar a paz do Senhor. Você está dando a paz do Senhor para a roupa do irmão, ou você está dando para o irmão? Isso é egoísmo. Tá certo que as vestes ela conta muito. Mas isto é outro assunto. Eu apenas estou abordando isso porque muitas das vezes nós fazemos acepção de pessoas. Nós não vemos para a igreja apenas para nos saciarmos. A gente vem viver uma comunhão. Isso aqui que nós estamos vivendo é uma comunhão. Isso aqui que nós estamos vivendo é momento de harmonia, é momento de adorarmos a Deus. A gente vê que Jesus, por várias vezes, ele estava em comunhão com os apóstolos. Às vezes estava num canto, às vezes estava em outro. A ceia mesmo, ela foi um momento de comunhão. Foi o partir do pão, momento de comunhão. E por diversas vezes a Bíblia vai nos alertar para amarmos uns aos outros como Cristo nos ama. Em João 13:34, Jesus vai dizer: um novo mandamento dou a vocês, amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Como é que eu demonstro o meu amor por você? Orando pela sua vida, lhe ajudando em um momento de fraqueza, lhe fortalecendo, lhe estendendo as mãos em um momento em que você mais precisa. Mas nós temos essa dificuldade, isso já é da natureza humana. O egoísmo. E o que Satanás dá maior valor, queridos, é momento de desunião.
É momento em que não se tem comunhão dentro da igreja. Ah, meu irmão, Satanás dá maior valor a isso aí. Para fermentar um, para colocar picuinha na cabeça de outro. Satanás dá maior valor a esse tipo de coisa. A gente até vê em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que o Espírito Santo, ele desceu em momento de comunhão. Deus, ele gosta quando os irmãos vivem em comunhão. Deus, ele tem prazer quando os irmãos vivem em comunhão. Deus, ele gosta disso. Antes mesmo de você se preocupar com você mesmo, se preocupe com o seu irmão. Não estou dizendo para você estar vigiando a vida dele, porque Deus te deu uma vida, então cuide da sua. Mas é vivermos em comunhão, nos preocupando com o irmão. Se todos os dias eu vejo que um irmão senta nessa cadeira e no culto seguinte ele não está, eu tenho que procurar saber o que foi que houve com o irmão. Meu irmão, o que foi que houve que você não foi hoje? Está acontecendo alguma coisa? Qual é o teu problema? E a Bíblia vai nos ensinar também que quando passamos por momentos de sofrimento, se um membro passa por momento de sofrimento, nós também temos que sofrer com o irmão. Se um membro sofre, todos sofrem. 1 Coríntios 12, 26 vai falar sobre isso. Quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. A alegria do meu irmão é minha alegria também. O sofrimento do meu irmão é meu sofrimento também. Mas parece que muitas das vezes o sofrimento do irmão é dele e acabou-se. Se eu estou bem, estou bem. Se eu estou de barriga cheia, eu não quero saber mais de nada. E temos que viver nessa harmonia. Temos que viver nessa comunhão. A igreja de Corinto, ela passava por um momento de divisão. Uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo. Uns diziam que era de Cristo. Dividido. Jesus disse que reino dividido, ele se destrói. E hoje a gente tem um certo preconceito. Nós temos uma certa mania de acharmos que nosso irmão é só aquele que se congrega com nós. O irmão da Assembleia de Deus não é meu irmão. O irmão da Deus e Amor não é o meu irmão. O irmão da Quadrangular não é o meu irmão. O irmão da Batista não é o meu irmão. O irmão da Presbiteriana não é o meu irmão. A gente tem esse certo preconceito. E Cristo, ele não vem buscar placa de igreja. Ele vem buscar uma igreja. Jesus, ele não comprou uma placa. Jesus, ele comprou você. E você é a igreja dele. Você tem que viver em comunhão com os irmãos. Nós temos que viver em comunhão com os nossos irmãos. Só tem uma igreja que sobe. E é a igreja que foi comprada na cruz do Calvário. Não é a Assembleia que vai subir. Não é a Remanescente que vai subir. Se eu estou falando em questão de placa. Não é a Quadrangular que vai subir. É só uma igreja. A igreja de Jesus Cristo. E essa divisão, querido, em nosso meio, ela tem que acabar. O irmão da Assembleia é meu irmão. O irmão da Deus e Amor é meu irmão. Ele é o seu irmão. Não importa a congregação que o irmão seja. Como diz aquele corinho, né? Não importa a igreja que tu és. Não, eu não sei o resto. Não importa, querido. Dai-me a mão e meu irmão será. Como é que você está, meu irmão? Meu querido, eu estou passando por um momento de luta. Estou passando por um momento de fraqueza. Poxa, meu irmão.
Me dê um abraço aqui. Vamos orar. Estarei orando pela sua vida. Como é que você está, meu irmão? Meu irmão, eu consegui um emprego. Oh, glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus que você conseguiu essa bênção. A sua alegria é a minha alegria também. Vamos compartilhar junto. Isso é viver em comunhão, querido. Isso é viver em comunhão. Santidade também está ligada à comunhão. O meu irmão não é aquele que está apenas que está forte, aquele que está fraco, aquele que está passando por um momento difícil. Se o meu irmão não tem o mesmo entendimento que eu tenho que aceitar ele. Romanos 14:1 vai dizer isso. Aceitem o que é fraco na fé sem discutir assuntos controvertidos. Se o teu irmão não tem o mesmo entendimento que tu, vai lá, explica, mostra a ele como é. Mas a gente tem a mania de deixa. E nós temos que se preocupar, querido, com um ou outro. Nós somos um só corpo. Nós precisamos de um ao outro. Eu preciso de você, você precisa de mim. Pastor Clécio precisa da irmã Miriam, a irmã Miriam precisa do pastor Clécio. A irmã Estela precisa da irmã Solange, a irmã Solange, e assim sucessivamente, querido. Olhe para o nosso corpo. A perna direita, ela precisa da esquerda. Se eu não tiver a direita, eu vou ficar igual um saci. A mão direita, ela precisa da esquerda. A minha boca, ela precisa da minha língua para falar. A minha cabeça precisa do meu pescoço para poder se sustentar. Os meus pulmões, ele precisa do meu nariz para poder eu respirar. Olhe para o nosso corpo. Nós somos o corpo da igreja, querido. Nós somos o corpo. Nós somos membro de um só corpo, a qual o cabeça é Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Nós precisamos, querido, de um ao outro. Nós somos importantes um ao outro. Você é importante para mim. Nós somos importantes para um ao outro. Foi assim que Jesus nos ensinou. Não devemos olhar para o irmão, querido, com acepção de pessoas. Não devemos olhar para o irmão com um olhar de desprezo. Mas temos que olhar para o irmão como olhar com amor. Como Cristo nos olhou. E olha que nós nem merecemos a graça de Deus, o perdão dele. Somos uma família. Eu costumo dizer que aqui é a igreja, eu falo daqui. A família remanescente. Eu dou glória a Deus, querido, que nós, muitas das vezes vivemos em comunhão. Glória a Deus por isso. Você é importante para a igreja remanescente, querido. O pastor Clécio é importante para nós. Nós somos importantes para o pastor Clécio. A irmã Miriam é importante para nós. Nós somos importantes para ela. Se você sair hoje daqui, disser para o pastor, pastor, estou me desligando da igreja, estou indo para outro ministério. Amém, você vai continuar ligado ao corpo. Mas nós iremos sentir a sua falta, porque você faz parte deste lugar. Claro que nós não vamos lhe desprezar, mas sentiremos a sua falta. Cada um aqui tem a sua característica. Aí imagina só, nós todos em comunhão, num churrasco, rolando um churrasco. Aí se o irmão não está, nós vamos sentir a falta do irmão. Olha, rapaz, se o irmão tivesse aqui, rapaz, seria bom demais. Isso é sentir falta do irmão. Mas infelizmente, querido, isso está escasso na igreja. Acabou-se o amor pelo próximo. Acabou-se a importância pelo próximo. A dor do próximo já não é mais minha. E veja que no começo da igreja primitiva, querido, todos viviam em um só corpo, perseverando na doutrina dos apóstolos. Eu já passei por situações, querido, de eu sair de um ministério e o irmão simplesmente acabou. O que foi que houve? Sou mais teu irmão, não?
Jesus agora é meu ex-pai, você é meu ex-irmão. Eu sou um ex-membro da sua congregação, mas eu continuo sendo seu irmão em Cristo. Jesus continua sendo meu pai. Ele me salvou, lhe salvou também, e nós somos um só corpo. Muita gente acha que vai chegar no céu, aí Deus vai estar lá na porta, aí vem aí a igreja remanescente, aí eu entro. Vem aí a Assembleia de Deus, aí pronto. Não, meu irmão, nós vamos tudo junto, chegar junto na mesma hora. Na mesma hora, quem morreu vai chegar também. Vamos chegar todos juntos e vamos viver aquele momento de comunhão universal. De comunhão, de sentarmos à mesa para aquele grande banquete. Se a gente for olhar, querido, Santa Ceia é momento de comunhão também. Vê quando o pastor Clécio pede, olha, troque o seu copinho aí com o seu irmão para simbolizar, né, a comunhão que você tem com o irmão. Isso também é comunhão. Por quê? Porque estamos sentados à mesa com o rei. Estamos sentados à mesa com Jesus. Estamos sentados aqui, apesar de as cadeiras estar assim, mas isso simboliza, querido, que estamos sentados com Jesus para o grande banquete, para relembrarmos a sua morte e ressurreição pela minha vida e pela sua vida. É momento de comunhão, é momento de partir o pão, é momento de tomar o vinho. Culto de ceia, querido, é o culto mais importante do mês, porque é o momento em que toda a igreja está reunida para ceiarmos junto. É um momento especial este momento, querido. Agora, uma coisa eu aprendi. Esses últimos dias eu aprendi e dou graças a Deus que Deus abriu a minha mente. Confundia a acepção de pessoas com a amizade. Uma coisa é eu ter amizade com você. Uma coisa é eu ter amizade com a pessoa. Me chamar na minha casa, meu irmão, vamos comer aqui na minha casa, aqui, um franguinho. A acepção de pessoas é quando eu lhe desprezo. Porque para a sua casa você chama quem você quiser, a casa é sua. Você chama para a sua mesa quem você quiser. Você viaja com quem você quiser, você vai para onde você quiser. Uma coisa é a amizade, que nós temos o vínculo. Outra coisa é eu lhe desprezar aqui dentro da igreja, nem olhar para a sua cara. Irmão, estou doente, irmão, ore por mim. Meu irmão, vamos lá, vamos montar um grupo aqui de oração aqui, vamos lá na casa da irmã lá para saber o que está acontecendo. Vamos orar lá pela vida da irmã. Vamos sentir a dor da irmã também. Meu irmão, estou passando por um momento tão difícil na minha vida. Estou passando por um momento de fraqueza. Estou querendo desistir. Vamos lá saber o que está acontecendo com o irmão. O que está acontecendo, meu irmão? O que foi que houve? Você não apareceu mais. Mas o irmão falta. Ninguém está nem aí. Ninguém se preocupa. Se eu estou de barriga cheia, o irmão que se vire. Aleluia, Jesus. Hebreus 10, 24 vai dizer: consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja ou congregarmos, dependendo da sua tradução, segundo o costume de alguns, os desigrejados. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Levanta, meu irmão, teu irmão que está caído. Encoraja ele, dá força a ele, dá ânimo a ele, incentiva ele. Olha para a necessidade do teu irmão. Se o irmão está vendendo merenda, meu irmão, vamos lá, igreja, vamos lá comprar lá, vamos incentivar lá o irmão. Se a irmã está vendendo produto, vamos lá, irmão, encomendar lá também umas roupas lá, um negócio lá para nós. Vamos incentivar a irmã.
Isso é ser igreja, querido, é incentivar uns aos outros, é empurrar uns aos outros. Todos nós precisamos um do outro, querido. Vai chegar um dia, querido, que, como eu falei, nós iremos subir. Para você ver, querido, que até na nossa conversão a gente precisa de alguém. Porque a gente precisa de alguém que pregue, a gente precisa de alguém que ore, a gente precisa de alguém que ministre na nossa vida. Para você ver a importância das pessoas. Num casamento a gente precisa de um ao outro. Para você ver a necessidade de quanto nós precisamos de dos irmãos. Até para casar precisa de dois. Você já viu alguém se casando? Eu sou o meu marido. Não pode. Até para isso, querido, nós precisamos de um ao outro. Nós temos que deixar, querido, essa mania de ser egoísta. Deixar esse egoísmo do inferno bem longe da nossa porta, bem longe da nossa vida. Salmo 133 vai dizer no versículo 1: quão bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em comunhão. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. O Senhor tem prazer, querido, quando estamos sorrindo. O Senhor tem prazer quando estamos reunidos, sorrindo. O Senhor gosta disso, Jesus gosta disso. Jesus gosta disso, querido. Por diversas vezes Ele vai nos falar: amem uns aos outros como eu vos amo. 1 João capítulo 4, do 20 ao 21. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odeio seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Hoje de manhã a gente estava falando sobre isso, querido. Se eu odeio, eu sou um assassino. Se eu odeio, eu sou um feiticeiro. No mundo espiritual tem esse peso. Eu não posso abrir a boca para dizer que eu odeio o meu irmão por causa dos seus defeitos. Se eu amo também. Eu tenho que conviver com ele com os seus defeitos. E ao invés de criticar, eu tenho que orar para que o Senhor venha curar esses defeitos dele. Para que o Senhor venha transformar. Pessoas que semeiam picuinha dentro da igreja, querido, Deus aborrece. Deus abomina esse tipo de pessoa. Deus abomina essas pessoas, querido, que fazem acepção de pessoas dentro da sua casa. Deus abomina esse tipo de pessoas que fermenta dentro da sua casa. Provérbios 6, 16 ao 19 vai dizer: as 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Deus abomina. Se a irmã Cauane está com problema com a irmã Sara, eu não tenho que ficar dizendo coisa da irmã Sara para a irmã Cauane e coisa da irmã Cauane para a irmã Sara. Porque eu estou fermentando, eu estou semeando contenda dentro da igreja. E Deus abomina esse tipo de atitude. Eu tenho que orar por elas. Se eu tiver a oportunidade de conversar com as duas, eu converso com as duas.
ficar semeando contenda dentro da igreja, querido. Deus aborrece esse tipo de coisa e não age em locais assim. O Espírito Santo não habita, não age onde há discórdia, onde não há comunhão entre os irmãos. Para amar a Deus, eu tenho que amar primeiro o meu irmão. A palavra vai dizer isso. Como é que eu vou amar a Deus que eu nunca vi e vou odiar meu irmão que todo dia eu estou vendo? Não pode. Não existe isso. Não existe isso. Vou dar um conselho para você. Não olhe por defeito do seu irmão, não, que você vai se entristecer. Olhe para as qualidades dele. Olhe para as qualidades dele. Se a gente for parar, querido, para estar analisando o defeito um do outro, a gente vai se entristecer e vai acabar se desviando. Porque nós todos temos defeitos. Nós todos não somos perfeitos. Só há um perfeito nesse mundo. Se chama Jesus. Eu não sou perfeito, você não é perfeito. Você tem defeito, eu tenho defeito. Mas eu tenho que olhar para as suas qualidades e você tem que olhar para as minhas qualidades. Quer amar um irmão? Olhe para as qualidades. Olhe para os benefícios que ele dá, principalmente no corpo da igreja. O irmão não dizima, o irmão não limpa a igreja, o irmão isso, o irmão aquilo. Vai se entristecer, meu irmão, e vai acabar criando raiva do irmão. Olha o irmão, tão simpático. Olha o irmão, prega tão bem. Olha o irmão, louva tão bem. Gosto demais desse irmão. Vem cá, meu irmão, dê um cheiro. Dê um abraço aqui, meu irmão, te amo. Você é importante para mim, você é especial para mim. Chore, se for preciso, chore mesmo com ele. Sinta a dor mesmo do seu irmão, querido. Se teu irmão conseguir um carro, glorifica a Deus pela vida, porque o irmão conseguiu essa bênção. Se o irmão conseguiu um emprego, glorifica a Deus, se alegra com o irmão. Se o irmão perdeu um ente querido, hoje de manhã a gente estava falando, hoje as pessoas vão no velório para ver defunto. Vai no velório, vai consolar o teu irmão, porque não vai adiantar mais nada. Vai, dá um abraço, meu irmão. A sua dor é minha dor também. Chore, meu irmão, chore com ele. Chore com ele. Se a minha mão sente dor, o meu corpo todinho vai sentir dor. Não que minha mão sente dor, minha unha vai sentir dor. Não, vou sentir dor, mas como se fosse na minha mão, mas como se fosse no meu corpo todo. Se eu sinto uma dor de cabeça, meu irmão, enxaqueca, pior ainda. O nosso corpo, querido, ele é o reflexo da igreja, da forma que nós precisamos de um ao outro. Se o irmão está sentindo dor, querido, você vai sentir dor também, porque você tem que ser afetado, porque você é membro do mesmo corpo que ele. Você é o mesmo membro, você faz parte da mesma igreja. Eu não sei se é o pastor Júnior que fala, ou o pastor Milton. Se placa de igreja fosse tão importante, querido, ela não estaria do lado de fora pegando chuva. A gente dá nome para a igreja pela identificação. Não é porque é disputando. Porque parece que hoje é uma disputa. Quem chega primeiro, né? É o time. É um campeonato. Pronto. Aí estão disputando quem é que chega em primeiro lugar. Em primeiro, segundo, terceiro. É uma igreja, um só corpo, um só Espírito, um só Deus e um só Jesus. É tudo isso, querido. Não temos que viver em divisão. Divisão é coisa do diabo. Divisão é coisa de Satanás. E as divisões dele, que ele vá bem para longe e que ele carregue para o inferno.
Se está dentro da igreja, tem que viver em comunhão, sim. Se está neste lugar, querido, tem que viver em comunhão, sim. Ame o seu irmão como a você mesmo. Como é que você se ama? Ame o seu irmão. Sinta a dor do seu irmão. Daqui a pouco nós iremos cear. Daqui a pouco nós iremos viver um momento de comunhão com Deus. Daqui a pouco vamos sentar à mesa. Aliás, nós já estamos sentados na mesa, só está faltando a refeição. E o Senhor vai nos entregar o que representa o seu corpo e o que representa o seu sangue. Para lembrarmos que um dia alguém morreu por nós, para vivermos em unidade, em comunhão, em um só Espírito. Fique de pé em nome de Jesus.